Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da decisão do Trump de colocar 100% de tarifas na China, né? O Trump vem comprando uma briga com a China já há algum tempo, mas ele faz isso em etapas. Ele briga com a China, depois volta atrás um pouquinho, negocia, aí briga de novo, aí volta atrás um pouquinho, negocia, não sei o que lá. Mas dessa vez ele botou de novo 100% de tarifas em produtos chineses para os Estados Unidos e, mais do que isso, jogou a Bolsa de Valores e o valor do dólar para o chão, né? Eu já falei num outro vídeo que, apesar do dólar ter caído no mundo todo, aqui no Brasil o valor do dólar subiu. Por que isso? Porque, primeiro, o Brasil tem algumas particularidades nessa briga do Trump com a China. O Brasil pode ser prejudicado nisso daí. E segundo, porque o Brasil está numa situação fiscal complicada, ou seja, uma crise internacional que isso daqui pode gerar, pode prejudicar muito o Brasil. Mas hoje eu quero entender aqui, mas nesse vídeo aqui, então eu já falei sobre esse aspecto do Brasil, eu já falei no vídeo de ontem, por que o dólar está subindo no Brasil, embora esteja caindo no mundo inteiro por conta dessa brincadeira do Trump aqui, né? Mas o que eu quero ver aqui é o que o Trump quer. Qual que é a proposta do Trump com essa história? Essa notícia foi sugerida por Mega Raptor, budista libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi um dia tumultuado nos mercados do mundo todo, lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil também. No Brasil também teve dólar disparando, bolsa caindo, uma confusão danada, todo mundo apavorado. Aqui no Brasil, como eu falei, o pessoal está preocupado porque pode ter outras surpresas por aí, a negociação do Trump com o Lula, enfim. A situação está confusa aqui no Brasil, né? Mas esse vídeo aqui eu quero focar no mundo, né, o resto do mundo. Então, as bolsas de Nova York caíram, a Nasdaq caiu, todo mundo caiu, o dólar, né, o índice do dólar, que é o DXY, que mede o dólar em comparação com as outras moedas do mundo, com uma média das outras moedas do mundo, caiu bastante também aqui, deu uma queda bastante aqui, ou seja, as coisas não ficaram boas lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Por causa dessa decisão do Trump. Olha só, o Trump deu dois recados ontem. Primeiro, ele falou o seguinte: muitas coisas estranhas estão acontecendo na China. Eles estão se tornando muito hostis. Mandaram cartas para alguns países no mundo inteiro dizendo que eles querem impor controles de exportação de cada produto que use metais raros, né? Ou seja, eles querem segurar a produção de metais raros, que os Estados Unidos não possam usar metais raros, né? E isso iria entupir todos os mercados, congelar todos os mercados, né? Enfim, nós fomos contactados por países que estão extremamente nervosos com isso, que não gostaram desse negócio, que isso é uma hostilidade, não sei o que lá. E, enfim, ele fala um monte de coisa aqui, não vale a pena, né? Agora, ele fala assim, para cada elemento que você pode ser capaz de monopolizar, os Estados Unidos têm dois. Então, eu nunca imaginei que chegaria a isso, mas talvez de todas as coisas, esse seja o momento que chegou, né? Ultimamente, isso tem o potencial de ser bastante doloroso, mas vai ser uma coisa muito boa no final para os Estados Unidos. E, bom, isso daqui reforça uma coisa que eu já falei para vocês aqui algumas vezes e que o Trump tem razão nesse aspecto, né? Os Estados Unidos e a China são muito dependentes um do outro, tá? Não é só a China que depende dos Estados Unidos, os Estados Unidos dependem da China também. Os Estados Unidos têm um problema seríssimo de mão de obra cara pra cacete. Então, os Estados Unidos dependem da China para isso, né? O iPhone só tem o preço que tem nos Estados Unidos porque é produzido na China, no final das contas, né? Então, é uma coisa complicada isso daí, um depende do outro, né? Mas a verdade é a seguinte, se botar para pau, se nós vamos ver quem é que sobrevive, a China depende mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos da China. A verdade é essa, em termos de economia estruturada, de capacidade de investimento, de mercado. Por quê? Porque a China é muito forte, mas ela tem um componente de governo muito grande. Todo componente governamental, todo planejamento central, você tem ineficiência econômica. Nos Estados Unidos você tem menos planejamento central, por isso a economia é muito mais forte, é muito mais vicejante, né? Bom, mas esse aqui foi o primeiro recado do Trump. Depois ele tem um outro recado aqui, ó. Eu acabei de descobrir que a China tomou uma posição agressiva no comércio mundial, mandando uma carta extremamente hostil para o mundo, dizendo que eles vão começar a efetivamente, no dia 1º de novembro de 2025, impor grandes controles de exportação em praticamente todos os produtos que eles fazem. E alguns nem que são feitos por eles.
Isso afeta todos os países, sem exceção, e é obviamente um plano que eles tinham já feito por muitos anos. É absolutamente sem comparação na história do comércio e uma desgraça na hora de lidar com outros países. Baseados no fato que a China tomou essa posição sem precedentes, sem falar, e falando apenas pelos Estados Unidos, não pelas outras nações que foram, de uma forma similar, ameaçadas, começando no dia 1º de novembro, ou mais cedo ainda, dependendo de qualquer outra ação que a China tome, os Estados Unidos vai impor uma tarifa de 100% na China, além das tarifas atuais, né? Então lembra que a China ela teve uma tarifa que chegou a 245%, mas agora caiu, parece que está entre 25% e 45%, dependendo do produto. Então, além disso, vai ter mais 100% de tarifa, basicamente inviabilizando qualquer importação da China para os Estados Unidos, né? Também no dia 1º de novembro nós vamos impor controles de exportação em qualquer e todo software crítico. É impossível acreditar que a China tomaria essa ação, mas o resto é história. Obrigado por sua atenção nesse assunto, né? E isso aqui chamou a atenção de todo mundo. O que está acontecendo nessa história? Qual que é o plano da China de controlar a exportação de determinados produtos para os Estados Unidos, né? Ou seja, o que o pessoal está dizendo aqui é, aqui ó, na Guerra das Terras Raras, a China aprendeu essa tática com os Estados Unidos. Eles estão dizendo aqui, né? Lembra que aqui no Brasil, se você pegar jornalista, é todo mundo vendido para a China, né? Então isso aqui é a opinião da China. Então ele está dizendo aqui, ó, a China, vejam só, aprendeu com os Estados Unidos, depois de mais uma rodada de restrições aplicadas por Washington à compra de chips avançados, Pequim anunciou essa semana uma das mais duras restrições à exportação de terras raras aos americanos, valendo-se do conforto de quem detém quase um monopólio desses elementos tão essenciais à manufatura de tecnologia, né? A nova rodada de controles chineses atinge diretamente o coração da cadeia tecnológica global, ao incluir 5 elementos adicionais: o hólmio, o érbio, o túlio, o európio e o itérbio, né? Bom, para quem não sabe o que é terras raras, vale a pena a gente olhar aqui na tabela periódica. Aqui, ó, a gente tem na tabela periódica, vocês sabem, essa parte do meio aqui da tabela são os metais, né? E as terras raras são justamente esses aqui e esses caras aqui de baixo, ó. Então você tem aqui, por exemplo, o európio está aqui, o tébio está aqui, o hólmio está aqui, o érbio está aqui. São todos esses metais aqui que a grande... Olha só, o pessoal fala terra rara e aí o pessoal fica com a imagem de que é uma coisa muito rara, que é difícil de achar. E a verdade é que tem essa terra rara no mundo todo, tá? Tem aqui no Brasil, tem no Chile, tem na Austrália. Aliás, o Chile e a Austrália são os grandes fornecedores, os grandes produtores, tem no mundo todo. O problema não é extrair, não é a terra rara no chão. O problema é o processo para separar a terra rara. Por quê? Porque todos esses elementos aqui são muito parecidos. Então você diferenciar um do outro é muito difícil, mas para as aplicações que são usadas, eles precisam do elemento puro. Então, principalmente para imã, como ele fala aqui, né, a questão de ímãs que são usados e coisa e tal, fabricar ímãs fundamentais. Você já ouviu, você tem aquele negócio de botar no ouvido aqui, aqueles AirPods, né, para escutar música e coisa e tal. Aquilo ali só foi possível. Na minha época, você tinha aqueles alto-falantes grandão que você botava aqui, aquele negócio, né, de headset, né, grandão que você usava por cima. Por quê? Porque você tinha ímãs mais fracos, né? Hoje em dia você consegue fazer aquilo pequenininho aqui porque você tem ímãs muito mais fortes, feitos principalmente com samário e gadolínio, né? Se você pegar aqui na tabela, aqui, o samário e o gadolínio estão aqui. O samário é antes do európio, o gadolínio é depois do európio. São os principais usados nesse negócio. E o európio também é usado nisso daí. Mas repara, é importante notar isso, porque aqui no Brasil já vai ter gente falando, ai, que eu vou caçar terra rara, que eu vou cavucar o quintal da minha casa, porque o Brasil tem terra rara. Meu amigo, tem terra rara em tudo quanto é buraco que você cavucar. O segredo da terra rara não é cavucar a terra, não é o chão, é você separar a terra rara. Isso é que é difícil. Não só é difícil porque exige tecnologia avançada para isso, como também gera poluição pra caramba. E por isso que a China está no top dos top dessa parada. Aqui no Brasil, o IBAMA jamais deixaria fazer uma fábrica de separação de terra rara, porque ia chegar uma quantidade enorme de resíduo, um monte de problema, um monte de coisa, asfaltar sapo para tudo quanto é lado, e aí você não tem como fazer isso aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos o problema é exatamente o mesmo. Os Estados Unidos têm a tecnologia para separar essas terras raras aqui. Por que eles não fazem isso lá? Porque as condições ambientais são complicadas, o licenciamento é mais complicado, tudo é mais complicado, tudo é mais caro. Lá na China, o pessoal faz, destrói o rio inteiro, destrói o meio ambiente inteiro e foda-se.
e pronto, né? E quem é que está certo nessa história? Eu acho que a China está certa nessa história. Quem está errado é o pessoal aqui no Brasil dando papo para Ibama, tinha que extinguir esse troço de uma vez. Mas enfim, o ponto é esse daqui, ó. Aí, o que o nosso jornalista fã da China está falando aqui? Não, porque a China está fazendo só o que os Estados Unidos já faz, ou já fez no passado, né? Pequim também passou a exigir autorizações para equipamentos e insumos usados em mineração, refine e reciclagem, e declarou que negará pedidos ligados ao uso militar, além de submeter ao escrutínio rigoroso a aplicação em semicondutores e inteligência artificial. Mais disruptivo ainda é o alcance extraterritorial das novas regras, já que estrangeiros terão que solicitar licenças se utilizarem esses minerais no maquinário de origem chinesa. Mesmo fora do país, e produtos com mais de 0,1% de conteúdo chinês também estarão sujeitos à aprovação. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo a mesma coisa das sanções secundárias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, faz isso. Se você vender para a Rússia, por exemplo, você vai ser sancionado. A diferença nesse caso é que a China está fazendo um esquema de aprovação, o que é diferente das sanções secundárias. As sanções secundárias são dadas pelos Estados Unidos em virtude de agressões contra a democracia, o caso da Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, matou um monte de gente. É errado, é agressão, início de agressão. Então os Estados Unidos estão justificados em fazer isso. A China quer fazer essa mesma coisa, mas ela quer fazer, não porque você vai ter que mandar o pedido e a gente vai aprovar aqui, vai dar um jeito de aprovar e não sei o que lá e coisa e tal. E, de novo, o que eu estou entendendo aqui é que o Trump não gostou dessa parada e o Trump falou, ah, quer brincar disso daí? Então nós vamos brincar junto dessa parada, né? E como eu falei para vocês, mas beleza, a China é muito importante, os Estados Unidos depende da China em terras raras, em outros produtos. E é verdade, os Estados Unidos dependem da China, a economia dos Estados Unidos e da China são complementares. O problema é que, mais uma vez, se deu merda, e aparentemente deu merda, né? O Trump cortou completamente, né? Quem tem mais a perder é a China do que os Estados Unidos. Mas vamos ver o que vai dar nisso daqui. O fato é que o pessoal tá preocupado. Caiu o valor do dólar, caiu as ações na bolsa. E não é só isso, tá? Tem outros aspectos, ou seja, parece que os Estados Unidos está entrando numa guerra aberta com a China. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui foi uma central de desinformação que foi identificada nos Estados Unidos, em Nova York, às vésperas da reunião da ONU. Não teve aquela reunião da ONU, né, que o Lula falou merda, o Trump falou que gostou do Lula e não sei o que lá? Então, na véspera dessa reunião, foi identificada lá nos Estados Unidos essa central de desinformação. Olha só, são milhares de chips que tem aqui. É bem típico da Rússia, tá? A Rússia tem essas operações bem típico disso daqui. Esse tipo de equipamento aqui, ó, você consegue até comprar no AliExpress alguns desses gerenciadores aqui, mas esses aqui são profissionais mesmo. Isso aqui são chips, tá vendo? Você bota os chips todos aqui, cada um desses aqui é uma linha de celular que vai criar um usuário numa rede social e vai dar um like, fazer um comentário e coisa e tal. E a ideia disso daqui era justamente conseguir fazer ataques contra aqui, ó, 100 mil SIM cards na área de Nova York, capazes de destruir os sistemas de comunicação e fazer ataques contra diplomatas na Assembleia Geral, né? E tem aqui a informação do Serviço Secreto americano que descobriu essa história. E segundo foi identificado, isso daqui estava sendo preparado pela China também, né? Enfim, há uma preocupação muito grande que a coisa está caminhando para uma guerra mesmo entre China e Estados Unidos. Eu falo para vocês o seguinte, o Trump está correto, porque a China, é verdade, está crescendo muito, tem uma importância econômica muito grande no mundo, mas a verdade é que não chega perto dos Estados Unidos, não. E do ponto de vista militar, vai ser um tigre de papel igual a Rússia é um urso de papel lá na Ucrânia. No final das contas, qual a experiência militar real da China? Não tem nenhuma, não tem nada. Então, tem muitas armas, muita coisa, mas a verdade é que experiência em batalha faz uma diferença danada. Então, o que eu vejo é que a gente está caminhando para um negócio, uma coisa meio complicada realmente. E a minha grande dúvida nessa história é de que lado vai ficar o Brasil nisso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula quer ficar do lado da China, o Lula quer ficar do lado do eixo do mal, da Rússia, do Irã, da China. Olha a merda que pode acontecer, né? Bom, o Trump falou que ele não cancelou o encontro dele com Xi Jinping, mas não sabe se vai ter um encontro também não. Está previsto eles terem um encontro aí nos próximos dias, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Eu fiquei preocupado, tá? Eu fiquei preocupado. Pode ser um passo muito sério nisso daí e principalmente pode afetar muito o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final.